Sistema fotovoltaico para embarcações e motorhomes. No vídeo de hoje vamos conversar sobre os controladores de carga. Antes da gente começar, deixe seu like, convido você a se inscrever no nosso canal, a gente traz conteúdos bem legais, acho que pode ajudar você, tá bom? Vamos lá. Bom, a gente pode entender que há duas grandes famílias ou dois grandes tipos de controladores. Os tais PWM e os MPPT, tá bom? Você talvez já tenha entrado em contato com essa terminologia. Há outras formas da gente controlar a carga da bateria, né? Lembrando que esses equipamentos, como o nome diz, são controladores de carga, né? Eles controlam a energia que eles recebem dos painéis solares e despejam essa energia na bateria, a princípio, de forma controlada, tá certo? É muito pouco provável a gente conseguir um rendimento adequado ligando o painel diretamente na bateria. Em casos muito particulares, isso é possível, mas a gente não pode trabalhar aqui com as exceções, tá bom? Então vamos trabalhar da forma mais normal possível, sem inventar muito, considerando que a gente esteja no início e conversando e conhecendo essas tecnologias agora. Claro, se você tiver um conhecimento avançado, você consegue usar o seu conhecimento e fazer coisas diferentes, tá bom? Mas a princípio, a gente precisa sempre de um controlador de carga, no mínimo um controlador de carga no nosso sistema, tá? E aí a gente vai ter que escolher entre um PWM e um MPPT. Em linhas gerais, a diferença, vamos lá. Primeiro, os PWM são mais baratos. Claro, os MPPT são mais caros. Mas quanto mais caro? Chega a ser 5 a 10 vezes mais caro, né? 5 vezes já é bastante. Significa que se eu comprar um MPPT, talvez eu conseguisse comprar 5, 6, 7 do PWM. Isso não é algo tão simples assim. Às vezes o controlador de carga, para gente que vive em barco e motorhome, às vezes a gente tem uma placa, duas placas no máximo, né? Na maioria dos casos, e às vezes o controlador de carga pode ser mais caro do que as placas, né? É difícil a gente lidar com essa coisa, né? Mas enfim, então os PWM, por serem bem mais baratos, acabam tendo as pessoas buscam, né, eles em primeira mão. Outra coisa, os PWM tendem a ser menos eficientes, né? E em contrapartida, os MPPT são mais eficientes, né? Então a gente consegue aproveitar muito melhor a placa solar usando os MPPT, tá certo? E para o nosso contexto, que a gente está em barco ou em motorhome, normalmente são sisteminhas pequenos, né? A gente tem uma placa, duas placas, três placas no máximo. Coisas pequenas, né? A energia que a gente usa é uma energia, a gente tem bastante limitação nessa área, né? E se a gente já tem um sistema pequeno e eu usar um controlador de carga com baixa eficiência, então aquilo que já era pequeno fica ainda mais difícil, né? Outra coisa, os PWM têm bem menos recursos, né? Os MPPT vêm com muitos recursos, né? E isso pode fazer muita diferença para a gente entender o que está se passando na nossa bateria, no nosso sistema. Às vezes, em muitos casos, os PWM não têm uma condição de carregar a bateria de forma realmente adequada no que ela precisa. A gente tem que fazer isso tudo manualmente, então às vezes dá muito trabalho usar um PWM, né? Outra coisa é muito comum você ouvir falar que, olha, esse PWM é falsificado, então ele não funciona diferente, ele não funciona direito e tal. É bem difícil a gente lidar com essa questão. Como que a gente vai saber se é falsificado ou não? Né? Será que o que eu comprei pela internet vai vir o falsificado ou não? Ou vai vir o original? Difícil, né? Difícil lidar com isso. E quanto aos MPPT, a gente nem ouve falar dessas coisas falsificadas. Pode até ter, né? Mas é um pouco mais raro.
pessoal de barco costuma usar os PWM bem mais do que o pessoal de MPPT, ou do que o pessoal de Kombi, de motorhome em si. Né? O pessoal dos motorhomes vão mais para os MPPT. Não sei explicar direito isso. Talvez, não sei explicar, né? Mas o fato é que, e eu sei que o pessoal de barco tem um veleirinho, tem uma placa solar lá de 50 watts, a pessoa vai lá e coloca um PWM bem baratinho. Veja, a situação já é pequena, já é no limite da gente conseguir usar aquilo e ainda acaba usando um controlador de carga que limita ainda mais o emprego, o rendimento do nosso sistema, né? Então é uma coisa para a gente pensar bem se a gente vai por esse caminho mesmo ou não. Eu coloquei aqui duas características principais que a gente deveria observar nos nossos controladores de carga. A primeira é aquela coisa que eles falam de condição de rastrear o máximo ponto de potência. Isso significa, rastrear o máximo ponto de potência significa dizer que o nosso controlador de carga consegue aproveitar tudo o que o nosso painel, que o painel que a gente tiver, permite usar, tem condição de fornecer. Como assim? Vamos supor que a gente tem um painel de 150 watts. O PWM praticamente nunca vai conseguir aproveitar aqueles 150 watts. Ele vai aproveitar de 50%, 60%, 70% daquele, dependendo do seu sistema, desses 150 watts. Então você pode ter um painel de 150 watts e usar só 100, 110 e o resto acaba se perdendo, acaba a gente não empregando. Então, quem é que tem condição de rastrear o máximo ponto de potência? Qual é o sistema que usa toda a potência da placa? Os PWM não têm essa tecnologia. Os MPPT, sim, eles têm. Outra característica bem importante para a gente levar em consideração na escolha é o carregamento em 3 estágios. Isso tem a ver com as baterias, né? As baterias de chumbo, normalmente elas precisam, não é só a gente ligar numa voltagem lá e deixar e acabou e esquece. Não, elas têm toda vamos dizer, um cuidado. Elas precisam carregar com uma determinada característica de um jeito, aí lá no meio muda essa característica de carregamento, muda, e depois tem que ter uma outra característica. A gente fala que tem estágios de carga, né, as baterias. Os controladores PWM costumam não ter. Às vezes, talvez tenham. Quando eles vêm com essa condição de carregar as baterias em vários estágios diferentes, eles até têm alguns PWMs que têm essa tecnologia, mas eles acabam já não sendo baratinhos, acabam sendo tão caros, talvez muito próximos de um MPPT. E aí a gente não sabe mais se vale a pena. E os MPPT, na maioria das vezes, né, eles vêm com essa condição de carregar, com essa tecnologia de carregamento, esses 3 estágios, tá bom? Então pense bem se realmente vale a pena um PWM no seu caso aí ou não. E agora deixo o convite para você participar do nosso Telegram, do nosso Element, do nosso Instagram. O link dos nossos canais na internet estão na descrição do vídeo, tá bom? A gente tem lá um canal sobre elétrica, você pode conversar e trocar ideia com a gente mais, tá? E também temos um canal sobre a vida no mar, nós moramos num barco. E se você quiser alguma curiosidade sobre essa área também, a gente deixa nossas histórias por lá. Bom, espero que tenha valido a pena para você, agregado alguma coisa para você pensar sobre os controladores de carga. Espero você no próximo vídeo. Lembra para você se inscrever no nosso canal, tá certo? É isso aí.